iniciar o nosso culto de adoração e de louvor, culto da ressurreição. Sabemos que o nosso Cristo ressurgiu e nós estamos aqui nesta noite para agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele nos proporcionou com a sua ressurreição. Obrigado pela sua presença, você que está aí conectado da congregação lá de Terra Vermelha, Ulisses Guimarães, e o nosso povo também da Primeira Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Deus te abençoe, Deus te guarde, seja você muito bem-vindo neste momento. Junte a sua família e vamos adorar e vamos louvar, bendizer o nome do nosso Deus. Quero convidar você a estar orando, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos aí e unidos em uma mesma fé, no mesmo batismo, em um só Espírito, nós vamos neste momento orar. Pai de amor, de imensa bondade, nós queremos te dar graças, aleluia, queremos louvar o teu nome, queremos adorar o teu nome, bendizer o teu nome. Deus, obrigado por esse momento que o Senhor nos proporciona, amém, e que o Espírito do Senhor venha nos conduzir. Que o Senhor traga, Senhor, ao nosso coração, ó Pai, a paz do Senhor. Inunde, Senhor, os nossos lares, inunde as nossas vidas. Conduza-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Tu és bem-vindo aqui, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, capítulo 61. E nós vamos fazer essa leitura, verso 10 e 11. Isaías capítulo 61. A palavra do Senhor nos diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que se nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém, amém. Vamos nos regozijar no Senhor, amados, que a sua alma, que a alma dos servos do Senhor possam se alegrar nele, porque ele nos cobriu com vestes de salvação. Louvado, adorado, engrandecido seja o nosso Deus. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. Nós vamos ter esse momento de confissão de pecados. Que você possa estar aí, aonde você estiver na sua casa aí, seja na sala, seja no quarto, no escritório, na cozinha, em torno da mesa, ou assentado no chão. Que você possa fechar os seus olhos, que você possa agora confessar a sua iniquidade, o seu pecado, a sua transgressão. Oremos. Pai, muito obrigada por estarmos diante do Senhor, amém, Deus Criador de todas as coisas, amém, Deus maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada porque o Senhor nos ama, muito obrigada porque o Senhor nos aceita como somos. Aleluia. Colocamos diante do Teu altar as nossas vidas, Sim, colocamos, ó Deus, e nos humilhamos, ó Deus, diante do Senhor. Sim, reconhecemos, ó Deus, a nossa condição de pecador. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos convencendo, ó Pai, de todo o nosso pecado, de todo o nosso erro, para que, ó Deus, possamos nos humilhar verdadeiramente diante do Senhor. Amém. Deus, nós confessamos, ó Deus, a nossa vaidade, sim, confessamos, ó Deus, a nossa arrogância, confessamos, ó Deus, o nosso orgulho, sim, nos humilhamos diante do Senhor, Pai. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor não resiste a um coração contrito. É verdade, Deus. Muito obrigada porque o Senhor nos ama e nós te agradecemos imensamente o dom da vida. Podemos estar aqui diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que a bênção do Senhor, da Tua doce presença, aleluia, seja sobre nós. Aleluia. Abençoa esse tempo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos louvar, vamos adorar, vamos bendizer o nosso Senhor, o nosso eterno Salvador. E o Salmo 95 nos diz:
Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. E nós vamos cantar o hino Ao Pé da Cruz, hino de número 107. Nós vamos louvar e bendizer ao Senhor com este hino. Estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar, de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do reino, a tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do reino. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do reino, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a falha ver, santa além do reino. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do reino. Aleluia! Louvado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. Sim, na cruz, sempre me glorio. A cruz, ela está vazada. A cruz, ela está vencida. O nosso Senhor e Salvador, ele venceu a morte. Ele está vivo à destra de Deus o Pai. Vamos continuar a louvar, a bendizer, a engrandecer o nome do nosso Deus. Fontes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz
possa exultar, se alegrar. O mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cante, cante. Faça que o amor de Deus venha a cada dia, a partir da sua vida, ser visto, ser ouvido por aqueles que estão à sua volta. Adore ao Senhor, celebre o Senhor. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Fomos atraídos pelo amor de Deus, pela graça salvadora do Senhor Jesus. Na vida, graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor.
tomou sobre si o nosso pecado. E quando Ele tomou sobre Ele o meu, o seu pecado da humanidade, a ira de Deus então estava sobre Ele. Ele sofreu, Ele padeceu. Aquele lugar não era do nosso Senhor Jesus. Aquele lugar era um lugar onde eu e você deveríamos estar. Mas o nosso Deus Pai enviou o seu único Filho Jesus para naquela cruz nos reconciliar. Que você possa nesta noite pensar, e que ao pensar acerca disso você venha viver de modo digno de um discípulo de Cristo. Que você viva e que a sua vida possa refletir a cada dia o Deus que vive e reina para todo sempre. Vamos continuar a louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher o seu coração, encher a sua vida, para que você venha viver a cada dia, a refletir o caráter de Cristo. Dados por tua glória, Senhor.
Louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Senhor. E o desejo do nosso coração é que o Santo Espírito de Deus inunde a sua vida, inunde a sua família, inunde a sua casa, para que você possa cada dia refletir a glória de Deus, para que você possa exalar a cada dia o bom perfume de Cristo, para que você possa ser conhecido a cada dia, aonde você esteja, como um filho de Deus, como um pequeno Cristo, pois nós somos cristãos, e que você viva a cada dia para a glória do Eterno. Amém. Que você possa a cada dia então dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero a cada dia, Senhor, fazer com que a tua vida seja vista através da minha vida. Olha o Senhor, peça que através do Espírito Santo de Deus, Ele faça isso em você e através de você. Que você neste momento se prepare então aí na sua casa. Você possa estar neste momento recebendo a ministração da palavra do Senhor Jesus. E hoje essa ministração ela será feita através do servo do Senhor Jesus, que nós então chamamos neste momento o reverendo Epaminondas. Que Deus te abençoe, reverendo. Que o Senhor seja contigo e que o Senhor possa estar a cada dia trazendo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção dele. Amém. Que seja você hoje, reverendo, boca do Senhor, a ministrar aos nossos corações. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, boa noite. Nós estamos contentes e agradecidos a Deus porque temos mais uma oportunidade de adorar o Senhor com os irmãos neste dia onde comemoramos e celebramos a ressurreição de Cristo. O nosso desejo do coração é que neste domingo tão importante na vida da igreja, um divisor de águas, onde temos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o diabo, sobre o pecado, e agora nós temos essa vitória comunicada a nós quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós cremos que Deus já está falando ao seu coração desde o início do nosso culto. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Alexandre e a sua família, que tem sido bênção na vida de nossa igreja. Que agora, quando vamos mais uma vez ler a palavra de Deus e meditar nessa palavra, que você possa receber essa mensagem como mensagem do Senhor e não mensagem do homem. Muitas vezes nós temos trocado o valor das coisas. Damos ouvidos àqueles que querem o nosso mal e deixamos de ouvir a voz de Deus que tem nos amado com amor eterno e amou de tal maneira que entregou o Filho dele para morrer ali na cruz do Calvário. Não somente morrer pelos nossos pecados, mas ressuscitar para a nossa justificação. Então, que você que nos assiste nessa noite, você que nos ouve nessa noite, possa ouvir mais do que o pastor Alexandre que falou, mais do que o pastor Epaminondas que estará pregando, esse pequeno servo do Senhor,
que você ouça Deus. O desejo do nosso coração é sermos um instrumento do Senhor para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Se você está vivendo um momento de crise, se você está sem esperança, nós cremos totalmente na graça salvadora do Senhor, a graça eficaz que transforma a história de nossas vidas. Convido você a curvar a sua fronte. Você está em casa, mas continue participando deste culto com reverência, temor e tremor diante do Senhor. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Eu quero orar pedindo que Deus abra o seu entendimento para que você, eu, todos nós possamos ouvir e entender a verdade preciosa da revelação da palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que transcende tempos, épocas, transcende eras, ó Deus. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Não há momentos na história do universo, da criação, ó Pai, que o Senhor ficou indiferente a determinado momento. Pai, nós cremos na Tua graça e no Teu favor. E clamamos no nome de Jesus, ó Pai, que este domingo, ó Pai, que já está caminhando para o seu fim, possa ser domingo da salvação. Nós assistimos o vídeo do culto da manhã, que sexta-feira há tragédias, mas o domingo chegaria e Jesus ressuscitaria. E hoje, agora à noite, ó Deus, nós já vamos meditar no texto da Tua palavra, onde Jesus Cristo já está trabalhando, já está falando aos corações dos seus discípulos e a nós, depois da ressurreição. Vai dar que pessoas possam ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito quer falar a cada um de nós. Por Cristo Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos, clamamos, ó Deus, abençoa a leitura dessa preciosa palavra do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 44. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. Atenciosamente e reverentemente, leamos a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, presta atenção no que Deus vai falar através dessa palavra de Jesus. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não há capacitação intelectual que consiga discernir o que é espiritual. Os discípulos tiveram seu entendimento aberto para que eles compreendessem a Escritura. Muitas vezes você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos ouve, não tem entendido porque ainda não tem tido a humildade de orar e falar: Deus, abra o meu entendimento, abra os meus ouvidos, os meus olhos para que eu compreenda, abra o meu coração para que eu compreenda aquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Eu vou repetir porque hoje nós celebramos no primeiro domingo a ressurreição de Cristo, primeiro dia da semana.
e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E o que nós estamos fazendo hoje, nessa noite, versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Não há como, meus irmãos, você assistir uma mensagem da pregação do Evangelho na televisão, no canal de televisão, e rir bastante e ninguém falar que você precisa arrepender dos seus pecados. Porque Jesus, depois que ele ressuscita, a mensagem clara, ele diz o que estava escrito, que ele padeceria, que ele ressuscitaria dentre os mortos, no versículo 46, e no versículo 47 é o que faremos dessa noite, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós, os discípulos, sois testemunhas destas coisas. Nós somos discípulos de Jesus e testemunhamos que Jesus é o Salvador que está vivo. Nós somos testemunhas dessas coisas. Conversando com alguém, eu perguntei: quando você sai, você fala mais dos governantes deste mundo ou daquele que vive e reina para sempre? Nós vivemos uma crise política, uma crise de saúde, mas a melhor notícia e a situação mais grave que qualquer familiar nosso, que o mundo está passando, é a necessidade de que se pregue arrependimento no nome de Jesus. Que em seu nome se pregasse arrependimento de pecados a todas as nações. Seu filho bonitinho, o seu esposo maravilhoso, se ele ainda não tem Jesus, ele precisa confessar que é pecador e se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós, eis que envio sobre vós. Nós vamos focar nossa pregação nesse versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Vou repetir esse versículo 49 para que você tome o maior cuidado e atenção nesse versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles e sendo elevado ao céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Eles voltam para Jerusalém, louvando com grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. O lugar do crente é estar adorando junto. Se você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve nessa noite, caiu no conto de que é possível adorar a Deus sozinho no seu lar, não. Você deve adorar no seu lar, mas aquele que adora a Deus no seu lar, adora a Deus louvando. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Nós temos falado que esse momento do coronavírus é uma oportunidade para retomar a alegria e o privilégio do culto no lar. E é importante, mas nós estamos com o coração ardendo de vontade de adorar juntos no templo. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
que possamos, no nome de Jesus, verdadeiramente dar ouvido àquilo que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa noite. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é nada mais, nada menos que Jesus. Nós falamos pela manhã que as mulheres logo cedo estavam indo para o túmulo. Durante aquele silêncio elas iam, mas iam preocupadas, tristes, porque aquele pelo qual elas deixaram tudo, os discípulos deixaram tudo, aquele que tinha prometido vida eterna, agora ele mesmo estava morto. Jesus ressuscita e agora nesse texto ele começa a explicar o que havia acontecido. Por mais que eles caminharam com Jesus por volta de 3 anos, eles ainda não entendiam o que estava acontecendo. Nós temos visto pessoas que já estão aí numa caminhada espiritual de 10, 20, 30, 40, 50 anos e ainda não entenderam o que está acontecendo. Às vezes, até nós, como pastor, começamos a estranhar o fogo ardente que surge no nosso meio e precisamos da revelação das Escrituras. E Jesus, ele pega e começa explicando o que já estava escrito, meus irmãos, que o Filho do Homem viria, ele sofreria, ele seria crucificado, ele morreria, mas ressuscitaria no 3º dia. Meus irmãos, e ele faz isso e diz: agora vocês esperem, permanecem aqui, porque vocês receberão a promessa, o Espírito Santo, e vocês serão as nossas testemunhas. É incrível, meus irmãos, você perceber que esses discípulos, eles ouvem essa orientação de que aconteceu o que deveria acontecer. Mas Jesus dá uma ordem clara para esses discípulos que eles receberiam uma promessa. E eles deveriam permanecer até que essa promessa se concretizasse. O grande problema que nós temos testemunhado no meio da igreja, no seio da igreja, é que há uma dificuldade em obediência. As pessoas têm achado que é fraqueza obedecer, mas os discípulos levaram a sério essa ordem, esse mandamento, esse comando de Jesus que eles deveriam permanecer. Versículo 49 diz o seguinte: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero pregar nesta noite, neste domingo da ressurreição, o tema: permanecei até que. Permaneça até que alguma coisa aconteça. Meus irmãos, nós temos uma igreja, falando da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana em Vila Velha, nós temos um templo aconchegante, boas cadeiras, nós temos ar-condicionados, alguns querem que desliguem o ar-condicionado, nós temos uma boa acústica, nós temos um grupo de louvor, nós temos um bom momento de comunhão, nós temos tudo que poderia ser necessário para que o evangelho explodisse, mas está faltando algo. Muitas vezes pessoas têm reclamado: meu marido é difícil, a minha esposa é difícil, meu filho é difícil, mas não são as comodidades que você pode comprar com dinheiro que vai transformar a sua esposa, o seu esposo, a sua família, o seu colega de trabalho. Não é tomando café, mas primeiro há um movimento, e esse movimento é movimento do Senhor e não nosso. Nós precisamos permanecer
em obediência ao Senhor até que algumas coisas aconteçam. Meus irmãos, esses discípulos, eles abalaram o mundo daquela época porque eles obedeceram. E aí a promessa de Atos 1:8 acontece e eles recebem poder no Pentecostes, descendo sobre eles o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus para nós essa noite é que você aprenda a esperar. Há um tempo para todo propósito. E a primeira mensagem do Jesus ressurreto é que você permaneça até que algumas coisas aconteçam na sua vida. Há uma necessidade, meus irmãos, de que nós tenhamos mais do poder de Deus que habita em nós. E como nós permanecemos e entendemos que esse poder acontece. Então, permaneça até que você receba essa promessa de sentir o Espírito Santo na sua vida. A palavra de Deus em João 14:26 diz que o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, você recebe a promessa, você recebe o Espírito Santo e você aprende aquilo que o Senhor tem ensinado. Quantas vezes nós olhamos pessoas falando algo, mas agindo de maneira contrária àquilo que eles mesmos pregam, àquilo que eles ensinam? É porque eles ainda não foram ensinados pelo Espírito Santo. Jesus promete e simplesmente, meus irmãos, a palavra de Deus é uma só, Antigo e Novo Testamento. O que Jesus está fazendo aqui é aquilo que os profetas já haviam há mais de 700 anos atrás pré-anunciado. A palavra de Deus em Isaías 44, versículo 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento. Você nesta noite está sedento de algo novo, uma vida nova. Isaías, ele profetizou isso. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Nós vemos pessoas áridas que não conseguem trazer vida onde estão, mas trazem caos. A promessa de Isaías, e Jesus agora ele reafirma e atualiza essa promessa: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. E ele fala: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Joel, capítulo 2, 28 e 29, diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. É imperativo que nós possamos crer que jovem não é um caso perdido. Jovens terão visões, jovens que recebem o Espírito Santo. E continua falando até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Meus irmãos, em nome de Jesus, essa promessa ela foi efetivada no Pentecostes. Agora, de repente, nós olhamos, e eu tenho falado em nossa igreja que nós olhamos para algumas pessoas, parece que não tem problemas. Um tal de Allen que nos ajuda, parece que ele tem uma maior boa vida, não tem problemas. Está sempre servindo, sempre bem. Mas não é porque não tem problema. Todos nós também temos falado, não queira ser da outra família, porque toda família tem a sua luta. Mas nós, quando recebemos o cumprimento dessa promessa, nós somos saciados. O Espírito Santo nos ensina, nos alimenta, transforma. E aí a pergunta é só A ou B que tem Espírito? Não. Todo aquele que confessa
Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você tem o Espírito Santo. Agora você precisa aquietar, sossegar e querer receber mais desse poder, buscar mais ser cheio do Espírito. Nós temos Efésios capítulo 5 falando que você não deve se encher com vinho no qual há dissolução e contenda, mas deve encher-se do Espírito Santo, porque é promessa do Senhor. Fique que você vai receber. É complicado. Nós percebemos que há pessoas querendo fazer a cena B antes de fazer a cena A. Não dá para chegar na cena B sem fazer o passo A. Fazer uma receita tem um passo a passo. Primeiro eu preciso ser cheio do Espírito para depois fazer algo. Jesus não mandou esses irmãos, esses discípulos, saírem na sua própria força, mas falou: vocês permaneçam até que vocês recebam do meu poder, do Espírito Santo de Deus habitando em vocês. E é interessante que todo aquele que é nascido de novo, nova vida em Cristo Jesus, ele recebe o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, Romanos 8:9, que nós não estamos, vós, porém, não estáis da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Não tem como você falar, é minha carne, é isso e aquilo, porque eu e você recebemos o Espírito Santo. O que está faltando é ser mais cheios do Espírito. E em nome de Jesus, espere, busque mais, queira mais do poder de Deus. Nunca nós seremos tão cheios que não dá para nos consagrarmos mais. Eu tenho falado para pessoas, fiquem calmas, assentem, busque mais do Senhor, receba mais do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Jesus é: permaneça até que essa promessa seja cumprida na sua vida e que você receba mais, receba o Espírito Santo. Segundo lugar, meus irmãos, quando nós olhamos Jesus falando, explicando para os discípulos que ele aconteceu com ele o que já estava escrito, conosco é a mesma coisa. Nós temos que viver como está escrito. Ele fala: permaneça até que essa promessa seja cumprida na sua vida. Mas essa promessa, ela se cumpre na nossa vida, mas ela não pode ficar escondida. Esse poder que é derramado sobre eu e você, ele precisa ser revelado. Eu preciso permanecer até que essa promessa que se cumpre na minha vida, quando eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, essa promessa ela é revelada. Ele não acende, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama, mas para iluminar. E Deus, ele concede o Espírito, o poder dele na minha e na sua vida, para que esse poder seja manifesto. As pessoas precisam permanecer clamando até que as pessoas no seu entorno percebam a revelação desse poder, esse poder transformando, dominando a minha vida. Em nome de Jesus, nós precisamos entender que a pessoa sem o poder de Deus não vai funcionar. A palavra de Deus em Romanos capítulo 7, versículo 18 diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. É terrível quando nós percebemos que pessoas estão vazias espiritualmente, estão raquíticas espiritualmente, estão agitadas dentro da igreja, querendo fazer isso e aquilo. Nós sabemos que não vai acabar bem. Meu irmão e minha irmã, tenha
a maturidade para perceber que o que falta na sua casa, o que falta no seu lar, o que falta no seu trabalho é alguém cheio do Espírito. Certa vez, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero que o senhor dê uma carta me recomendando, que eu quero fazer um curso no exterior, e é um curso de missões no exterior. Eu falei assim: não posso. Não, mas por que eu venho à igreja, eu congrego a igreja? Eu falei assim: você vem à igreja o suficiente para eu poder dizer que você é da igreja. Com bom esforço, falar que você é da igreja. Agora, para que eu assine uma carta, para que você faça um curso para trabalhar com missões, você precisa permanecer revestido do poder de Deus. Meus irmãos, pessoas têm saído envergonhados de lutas que um pouco mais do poder de Deus, elas não passariam essa vergonha. Mas nós precisamos ser dependentes e reconhecer que ainda não permanecemos de joelho orando, buscando o revestimento do poder de Deus, e esse poder não tem sido demonstrado no nosso viver. As pessoas têm olhado para nós e ainda não têm enxergado que há algo sobrenatural habitando em nós. Tudo posso, Filipenses 4:13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, nós podemos, mas se formos fortalecidos. Efésios 3:20 diz que Deus faz infinitamente mais conforme o poder dele que opera em nós. Nós precisamos cada dia mais ter essa consciência que esse poder de Deus, ele tem que estar sendo manifesto na minha vida, no meu falar, no meu pensar, no meu relacionar. Como eu posso querer experimentar do agir de Deus se eu digo que eu amo a Deus e não me relaciono com o meu irmão? Eu preciso entender que nós somos embaixadores do Senhor. Nós estamos reconciliando o mundo com Deus. E por isso que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fala: meus filhos, permaneçam, não queiram fazer nada até que do alto vocês recebam poder. Meu irmão, minha irmã, reconheça nessa noite que a maior luta que você está enfrentando é a luta da fraqueza espiritual. E eu tenho repetido algo muito antigo: se você quiser crescer espiritualmente, se você quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. O departamento infantil sempre cantou esse cântico, esse corinho. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, como você que nos ouve nessa noite, nesse domingo de Páscoa, como você tem feito? Você tem lido a Bíblia e feito a oração? É isso que faz com que você permaneça e receba o Espírito Santo. E é interessante, meus irmãos, que Jesus, no Evangelho de Mateus, na grande comissão, capítulo 28, ele diz no versículo 18 que ele recebeu todo o poder. Poder não lá que o diabo queria dar, mas poder conquistado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, queira esse poder, espere, e quando essa promessa estiver sobre a sua vida, e se você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você já tem o Espírito Santo, mas agora você precisa permanecer até que esse poder seja revelado na sua vida. E esse poder é um poder
que a palavra original deste poder é a mesma para dinamite. Força da dinamite que explode. Por isso que Atos 17 diz que os discípulos eles viraram o mundo daquela época de pernas para o ar. E se você permanecer e esse poder crescer na sua vida e for revelado, você vai impactar, vai explodir qualquer barreira e qualquer obra do inimigo que possa estar levantando sobre a sua vida. E aí, meus irmãos, é maravilhoso porque eu quero mais desse poder. Eu quero ter mais fome e sede. Nós temos estudado aí a Epístola de Pedro na quinta-feira, pastor Alexandre, Neuto, eu, cada mensagem que eu ouço e falo assim, eu preciso tirar mais coisas da minha vida. E você precisa, você que nos ouve nessa noite, precisa que esse poder seja revelado. E, em terceiro lugar, meus irmãos, esse poder que é concretizado quando você recebe o Espírito Santo, mas que você cada dia enche mais desse poder, a ponto que não há como não perceber que Deus habita em você. Esse poder é implementado. Não é um poder que acontece daqui para lá. Jesus diz que eles deviam permanecer e eles tiveram que esperar até o Pentecostes. E eles esperam pacientemente. A palavra de Deus, em Atos, capítulo 1, versículo 14, diz que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles esperavam ser revestidos de poder, unânimes no tempo. Eu fico triste quando alguém acha que dá para esperar fugindo do culto, indo lá para a cantina, não está na escala, mas está conversando nos corredores da igreja, está saindo, está desatento, e depois pergunta, pastor, eu estou sofrendo, o que eu faço? O que você faz? O que eu faço? Eu preciso perseverar como esses irmãos perseveravam, unânimes em oração. Se há algo que traz vergonha para o Evangelho, são as reuniões de oração. Cada dia mais as pessoas não têm orado, cada dia mais as pessoas não estão buscando a pregação genuína do Evangelho que leva a quebrantamento, a confissão de pecado, a querer cada dia viver para a glória do Senhor. As pessoas têm corrido para mensagens onde há promessa de tesouros na terra. E Jesus, o verdadeiro Evangelho, fala que Paulo considerou tudo como refúgio para ter Cristo Jesus. O Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, é como um tesouro, como uma pérola, é o maior tesouro e o maior presente de Deus para a humanidade, em nome de Jesus. E esse plano, ele é implementado no tempo de Deus. Meu irmão e minha irmã, não desanime, continue orando de joelho. Deus tem um tempo onde esse poder vai ser manifestado e a sua filha, o seu filho que está afastado, o seu chefe, o seu esposo, a sua esposa, aqueles a quem Deus quer alcançar, será alcançado na implementação desse evangelho que é alavancado pelo poder de Deus, pela promessa que se cumpre, pela promessa que se revela e pela promessa que é concretizada. Meus irmãos, Charles Finney era um grande avivalista e ele saía fazendo campanhas de avivamento.
multidões eram alcançadas através das pregações de Charles Finney. Mas tinha um pastor, que não era aquilo tudo, que acompanhava ele, Daniel Nash. Esse Daniel Nash, ele ia para a cidade que Charles Finney ia e alugava um quarto no hotel uns dias antes e passava ali orando pelo trabalho de Charles Finney que ia acontecer. E ele orava, clamava para que Deus abençoasse aquele trabalho, aquela cidade, convertesse. E diz a história, meus irmãos, que esse Daniel Nash, quando o Charles Finney ia, ele nem ia para onde Charles Finney pregaria, porque ele entendia que era tão importante o clamor em oração ali. E pasme você, meu irmão e minha irmã. Diz a história que Charles Finney, ele, depois que Daniel Nash morre, 4 meses depois, Charles Finney ele deixa de fazer esse trabalho de avivamentos, de pregação desse tipo, e passa a pastorear uma igreja. O trabalho dele é reduzido depois que esse homem que o acompanhava em oração chamado para a glória. Nós temos que entender que a obra de Deus é feita através de uma vida piedosa, é uma vida de joelho, de consagração, de busca do poder de Deus. É Deus que faz a obra e não eu e você. Eu tenho falado, meus irmãos e minhas irmãs, que as batalhas que o povo de Deus travava eram batalhas que eram vencidas sempre, porque era Deus que batalhava. O povo tinha que adorar a Deus. As muralhas de Jericó, o povo de Deus só obedeceu. Só obedeceu. E Deus derrubou as muralhas. Quer vir com Josué lutar em Jericó? Quer vir com o povo de Deus lutar, combater o bom combate? Vá dobrar o seu joelho no quarto, vai buscar mais do poder de Deus, permaneça mais aos pés do Senhor. Muitas vezes nós permanecemos mais aos pés dos programas de televisão do que aos pés do Senhor. Temos mais, quem conversa conosco sabe mais de futebol, de séries, sabe mais de políticas do que de Cristo. As pessoas vão ver mais em nós daquilo que nós estamos cheios. Em nome de Jesus, permaneça até que essa promessa se cumpra, até que esse poder seja revelado, e tenha paciência para que essa obra do Senhor seja implementada. Eles tiveram que ficar um tempo orando, em comunhão, até que Pentecostes acontecesse. E em nome de Jesus, o sucesso de Charles Finney não foi o mesmo de quando tinha alguém caminhando com ele em oração. Nós precisamos perceber que a palavra de Deus trata a igreja como casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração, Antigo e Novo Testamento. Nós precisamos entender que se há algo importante é orar. Jesus, ele orava constantemente. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. E muitas vezes nós, ao invés de orar sem cessar, nós gastamos tempo andando ansiosos. E Filipenses fala, não ande ansioso. Filipenses capítulo 4, não ande ansioso de coisa alguma. Antes, coloque diante de Deus as vossas necessidades através de oração, súplicas e gratidão, ação de graças. Significa orar, colocar, suplicar e agradecer, porque você, indiferente da resposta de Deus, você já é agradecido a Deus, porque você tem Deus, você tem a presença de Deus. E
qualquer outra coisa é menor do que o maior presente que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus, os discípulos estavam dispostos a esperar, e porque eles obedeceram, nós estamos hoje aqui adorando ao Senhor e ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Se nós quisermos, meus irmãos, que essa geração da Melissa, filha do Bernardo, que nasceu, ouça essa mesma mensagem, nós precisamos permanecer em oração, em consagração, até que esse poder fique incontrolável e os nossos poros, todo o nosso ser exale o bom perfume de Cristo. E aí as pessoas vão perguntar a razão de nossa fé. Nós vamos poder testemunhar que há sim esperança para o mundo pós esse vírus que mudou o mundo. Mas a mesma solução do passado será do futuro. Só sendo testemunha de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Em nome de Jesus, você e eu eu tenho falado que com uma vida tão aquém, porque nós precisaríamos ter uma vida mais consagrada, e a proposta de ouvirmos essa mensagem hoje de Jesus falando que aconteceu o que estava escrito. Nós precisamos permanecer buscando, porque Deus já tem feito. Na nossa igreja, você liga para algumas pessoas assim: pastor, eu estava estudando esse texto da palavra. Pastor, eu estava orando. Pastor, eu estava fazendo isso. A vida espiritual está fervendo em alguns irmãos e nós convidamos você a permanecer de joelhos, deixando que cada dia mais esse poder, que é como a dinamite, mais que dinamite, porque ele não destrói, ele constrói, ele edifica, que esse poder seja percebido na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Queira experimentar mais da manifestação de Deus. Nós precisamos cada dia mais ter essa convicção que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O nosso Deus, ele continua fazendo maravilhas, mas através da igreja que permanece sendo revestida do poder de Deus. Pergunta para nós, já estamos concluindo. Você que nos ouve nesta noite, está disposto a pagar o preço de permanecer? Parem de brigar, parem de murmurar. A Bíblia diz que em tudo dá graças. Não murmure, está difícil sim. As lojas estão fechadas, mas tem um Deus que reina e essas lojas, essa crise acontecerá até o limite do Senhor e nós precisamos permanecer até que a obra de Deus seja implementada. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo e minha amiga que nos assiste, já permaneceu diante da face do Senhor até que você recebesse esse poder? Você já tem uma experiência com o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? E esse permanecer, e o Espírito nos ensinará todas as coisas que Jesus ensinou, não é um ensinar intelectual, mas é um ensinar prático, a alguém que tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática. É a única regra de fé e prática, porque a palavra diz no Salmo 1 que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei
medita de dia e de noite. E quando eu vivo essa palavra, não significa que eu vou acertar todas, mas até os meus erros serão crescimentos, porque eu sei que o cair do homem, o levantar é de Deus. A pergunta é, você já teve essa experiência de permanecer buscando mais do poder de Deus? Não há abismo. Salmo 139 fala que não há como fugir da presença do Senhor, subindo aos céus ou descendo no mais profundo abismo. Deus é onipresente. E você que nos assiste, se você está desanimado, se você está enfraquecido, saiba que Deus está ao seu lado, estendendo a mão para te levantar. Você já pode dizer que você já lutou pela sua família em oração? Será que você tem, ao invés de ficar reclamando de tudo que acontece, você já lutou para que o nosso país seja transformado? Já pediu sabedoria para os nossos governantes? Será que você tem lutado pela sua vida espiritual? Ou ainda pode admitir, como eu, que há ainda muito a ser feito? Eu preciso permanecer mais, porque eu sei que Deus tem mais do poder dele para operar em mim. Deus pode e quer derramar mais do poder dele em mim. Se Jesus não voltou, porque ainda há obra a ser feita, e essa obra não é através de briga, não é através de falar injuriado, mas através de um falar manso e suave, como o nosso Senhor falou. Eu peço que Deus nos perdoe, porque Deus é fiel e justo para perdoar quando nós confessamos pecados. Em nome de Jesus, confesse que dá para buscar mais desse poder e que, em nome de Jesus, você tenha um propósito de orar mais. Últimas palavras de Jesus. Ele fala, não faça nada até que essa promessa se cumpra, até que essa promessa seja revelada. Não faça nada até que a obra seja implementada, não por você, mas para que as pessoas possam ver e entender Isaías 41:20, entendendo, para que todos vejam, entendam e considerem que a mão do Senhor fez isso. Pare de querer ser você a solução. Jesus é a solução e ele ressuscitou para estar conosco todos os dias. Deixe que ele faça isso. Nós somos chamados a somar nesse número de discípulos que permaneceram. Mas a nossa oração é que, a partir de hoje, você tome um propósito de consagração, de permanecer até que você sinta que já não é você, mas que Cristo vive em você. E o viver que agora você e eu vivemos pela fé no Filho de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Vou fazer uma oração. Gostaria que você curvasse a sua fronte e que você orasse conosco. Nós cremos que a promessa de Deus não muda. Se tiver 2 ou 3 juntos em oração, Ele está presente. Vamos orar ao Senhor. Logo após, eu estarei impetrando a bênção. Querido Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado porque nós reconhecemos, ó Deus, que temos tido dificuldade em não fazer nada, mas permanecer fazendo tudo numa vida dependente aos teus pés, ó Deus. Ó Deus, dá-nos a coragem de descansar aos pés da cruz. Dá-nos a coragem, ó Deus, de não deixar que o nosso eu se levante. Dá-nos, ó Pai, a intrepidez para nos calar e deixar que o Senhor fale, ó Deus. Dá-nos a coragem para saber que o Senhor é o Deus que
intervém, é o Deus que guarda as nossas vidas, é o Deus que reina e vive para sempre, ó Deus. Ó Pai, e obrigado, ó Deus, porque o Senhor está cada dia mais procurando pessoas que te adorem em espírito e em verdade, ó Pai. Se alguém, ó Deus, ouviu essa mensagem nessa noite, nesse domingo de Páscoa, onde comemoramos a ressurreição de Cristo, nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai, clamar pelo teu favor, que o Senhor, ó Pai, salve essas vidas que estão, ó Pai, perecendo, ó Deus. Abra, ó Deus, os ouvidos, visite os lares que estão sem esperança, Pai, restaure casamentos, ó Deus. Ó Pai, fortaleça as uniões que ainda estão juntas, ó Pai, e que todos nós possamos entender, ó Pai, que só o Senhor é Deus, e só o Senhor, ó Pai, tem poder para salvar. Por Cristo Jesus, ó Deus, nos ajude a permanecer dessa forma até o glorioso dia onde Cristo virá para nos resgatar. Ajude-nos a permanecer, ó Pai. Permanecer, ó Deus, que essa seja a nossa fala. Para onde nós iremos, ó Pai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nos ajude a permanecer, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, as pessoas possam ver que a mão do Senhor fez essa obra na vida da igreja. Amém. E agora, irmãos, nós clamamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Divino Espírito sejam sobre vós, sobre vossas famílias e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus amado, ainda queremos colocar a vida da Melissa diante do Senhor, Pai. A Melissa chegou essa semana, já está em casa, Pai. Pai, que o Senhor capacite o Bernardo e a Laila, Pai, para criar a Melissa na disciplina e a admoestação do Senhor. Pai, dá que a Melissa possa ver a fé dos pais, a mesma fé que os avós tiveram, ó Deus. Ó Deus, ser também com a Isabelle e o Hudson, que já estão, ó Pai, para receber a sua filhinha também. Ó Deus, isso é promessa do Senhor se renovando. A igreja que se renova. Pai, que a Isabelle, assim como a Laila teve, tenha um bom parto. Por Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, para não perder o costume, eu tenho 2 avisos. É que nós continuamos, através das mídias sociais da igreja, tendo a nossa reunião de oração e o nosso estudo bíblico. Desculpa. Nossa reunião de oração e estudo bíblico. Terça e quinta, às 20 horas. Se você já se inscreveu no canal do YouTube da igreja, quando estiver começando o culto, você vai receber um comunicado que já vai entrar no ar. Por isso, nós falamos, chegue no YouTube, no canal da igreja, e aperte inscrever. Fique em vermelho, inscrever. E também aperte o sininho que ele vai chamar mais a sua atenção quando estiver começando o culto. E compartilhe, pegue esses trabalhos que você tem sido abençoado e mande para um amigo, ou compartilhe no Facebook, no WhatsApp. Mande essa mensagem, porque nós cremos num poder que é inimaginável, é incrível o que o poder de Deus pode fazer. Lembre-se que isso que nós pregamos aconteceu numa manhã de domingo, aconteceu num momento onde a fé
era perseguida, o nosso líder foi morto, mas ressuscitou, e era um pequeno grupo, e hoje, 2000 anos à frente, nós temos essa palavra completa, temos liberdade para pregar e compartilhar o Evangelho. Pensa hoje com as mídias, com a rede social, se você compartilhar, se você fala menos de você e mais de Cristo, olha o alcance, olha a mensagem de Jesus sendo proclamada. Então, não deixe de compartilhar. E também nós queremos falar e agradecer aos irmãos pelo compromisso com os dízimos e ofertas. Nós conseguimos, nesse mês de abril, cumprir os nossos compromissos. Nós temos 2 congregações, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha. Hoje nós temos o pastor Neuto e a sua família trabalhando nas congregações. Nós temos os nossos missionários e, graças a Deus, o nosso tesoureiro diz que mandou as ofertas para os missionários, e queremos desafiar você compartilhar esse vídeo, mas também continuar sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Ore pelos pastores, ore pelas famílias. Meus irmãos, eu tenho falado que nós somos curadores feridos. Nós abençoamos, mas precisamos das orações dos irmãos. Então, não deixe de orar pelos pastores, não só da nossa igreja, mas pelos pastores em geral. Quero que os irmãos estejam orando pelos enfermos. Reinaldo Magalhães, a nossa querida irmã Ellen, ela foi diagnosticada com coronavírus. Está passando bem, mas precisa de nossas orações. Nosso irmão, pastor Neuto, está muito gripado também. Precisa de nossas orações. Ore pelos enfermos em geral. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana na paz de Cristo, que excede todo entendimento. Amém.